Oi, meu nome é Ramon e essa é a primeira avaliação da disciplina de compiladores. Vou falar um pouco hoje com vocês sobre a estrutura de um compilador. Para isso, manter uma apresentação que a gente vai seguir ao longo dessa conversa. Então, aqui, a estrutura do compilador. Aqui a gente vai ter os assuntos que a gente vai entrar hoje, que é o que é o compilador em si, a estrutura do compilador e algumas observações finais que foram feitas. Agora, antes de tudo, é importante a gente entender o que é o compilador. Linguagem de programação, basicamente, são notações que permitem descrever como programas devem executar em uma máquina. Porém, antes desse programa poder ser executado, ele precisa ser traduzido para uma forma em que a máquina entenda aquela linguagem. E quem faz essa tradução é o nosso compilador. Basicamente, o compilador ele é um programa que lê um programa escrito em uma linguagem, que é a linguagem fonte, e traduz em um programa equivalente a uma linguagem alvo, que vai ser a nossa linguagem de máquina. E uma função muito importante do compilador é respeito à detecção e informação de erros no programa fonte durante esse processo de tradução que ele faz. Basicamente, o compilador ele pode ser dividido em duas estruturas, que vai ser a estrutura de análise e a de síntese. A de análise, ela recebe o nome de front-end. Ela vai receber e verificar um dado programa-fonte e vai impor a ele uma estrutura gramatical. E a síntese, que é o nosso back-end, ele vai construir o programa objeto para a máquina a partir de uma representação intermediária do programa-fonte. Ele vai fazer essa ligação entre os dois. Aqui a gente tem basicamente como a estrutura de um compilador. Então a gente vai ter uma tabela de símbolos, o programa-fonte. Esse programa-fonte vai passar por 3 analisadores, que é o analisador léxico, que vai gerar tokens. Tokens nada mais é que símbolos ou textos, que vai ser responsável por dar significado àquele texto. Ele vai ser feito na parte do analisador léxico, tá? Então, depois a gente vai ter esses primeiros 3 itens, eles são o nosso front-end. Depois a gente vai ter o nosso back-end, que vai ser o gerador de código intermediário, o otimizador de código e o gerador de código, que vai fazer ali, produzir o nosso código para a máquina-alvo. Então, a gente tem primeiro aqui a nossa tabela de símbolos. Ela é a estrutura de dados que vai armazenar e vai recuperar identificadores. E a gente vai ter aqui também o nosso analisador léxico ou o nosso scanner. Ele transforma uma sequência de caracteres sem estrutura em tokens na forma nome, token, atributo e token. Ao lado aqui, a gente vai ter um exemplo de como o nosso compilador ele lê um programa fonte. Por exemplo, aqui ali, posição igual inicial mais taxa vezes 60. Eu não vou entrar muito em detalhes nessa apresentação devido ao nosso tempo, mas a título de curiosidade, cada parte que eu vou falando aqui das nossas estruturas vai ter como o compilador leria esse programa-fonte. Por exemplo, ali na nossa tabela de símbolos, a gente vai ter os identificadores, né? Então, ao passar pelo analisador léxico, ele vai transformar, igual eu falei, nome token, atributo token. Então, a gente tem ID1, ID2 mais ID,3 vezes o nosso 60 ali. Então, depois ali, a gente vai ter o analisador sintático, que ele também recebe o nome de parser. Ele vai usar os tokens para produzir uma representação na forma de árvore, a fim de representar a estrutura gramatical do fluxo de token. Como a gente pode ver ali, o nosso analisador sintático, ele produziu ali uma estrutura em árvore para representar esse fluxo de token que a gente recebeu lá no início. Depois a gente vai ter o analisador semântico, que ele utiliza a árvore sintática e a tabela de símbolos para verificar a consistência semântica do programa para a definição da linguagem, tá? Então, essa é a função do nosso analisador semântico. Depois a gente tem a parte do back-end e observações finais aqui do nosso programa. O back-end, ele também são 3 estruturas, que é o gerador de código intermediário, a otimização do código e a geração do código em si.
O nosso gerador de código intermediário, ele produz uma representação intermediária do programa-fonte a partir da árvore sintática. Então, a gente já viu ali que depois que a gente pegou a árvore sintática ali que veio do front-end, a gente tem uma estrutura ali de, de uma representação mesmo daquela nossa árvore. Então, a gente vai passar pela otimização depois, que emprega algoritmos que procuram melhorar a qualidade do código intermediário, visando gerar um código de máquina melhor. Tanto ele pode ser mais rápido ou menor, tá? E depois, por fim, a gente vai ter a geração de código, que ele vai receber comentada a representação intermediária, que vindo ali do otimizador, do gerador de código intermediário, ele vai mapear esse programa para a linguagem algo, que no caso seria nosso código de máquina, e a máquina depois, obviamente, vai executar o programa. Aqui algumas observações finais, alguns novos pontuamentos, que a gente pode usar ferramentas de software para minimizar o tempo, por exemplo, da construção de compilador, como, por exemplo, geradores de passes, por exemplo, Bison, YAC, geradores de scanners, que é o Lex, o Flex, tradutores dirigidos à sintaxe, geradores de código, analisadores de fluxo de dados e etc. Tá? Algumas observações finais são que a necessidade de utilização de computadores aconteceu depois da década de 50 com a linguagem Fortran. Tá? Antes era tudo feito em linguagem de máquina, era mais simples ali o processo. O projeto da linguagem de programação e do compilador, eles estão muito relacionados, então tem que ficar atento com isso. E as fases do compilador, elas não são necessariamente sequências. Algumas delas podem até não existir, como, por exemplo, a otimização do código. Pode ser que não seja necessário essa otimização ou que ela não é feita por qualquer que seja o motivo. E o código objeto final pode ser gerado em linguagem de máquina ou então em linguagem de montagem, que é Assembler, por exemplo. Neste último caso, vai precisar de um montador ali para fazer todo o processo, tá? E, por fim, compiladores, eles são de extrema importância para a arquitetura de computadores utilizados atualmente. Muito obrigado, esse foi um pouco do que eu queria contar para vocês sobre a estrutura do compilador. Espero que